Agora, irei compartilhar a tela convosco. Preciso apenas que um de vocês, por gentileza, me diga se estão conseguindo ver a tela de abertura, que diz alfabetização e letramento, pedagogia, quarta fase, outubro de 2020. Estão conseguindo ver? Sim, professor. Ok, muito obrigado. Então, vamos lá. Turma, boa noite a todos. Eu sou o professor Matheus, estou aqui, então, para estar ministrando essa disciplina, né, de alfabetização e letramento. Não é a minha disciplina de formação, digamos assim, né, de especialização, mas é algo que eu trabalho muito, né, trabalho muito próximo, que é um cérebro, tá? Nós vamos falar muito sobre o desenvolvimento do cérebro da criança, como que ela é alfabetizada, como que ela aprende nesse caso, ok? Não apenas o alfabeto no sentido literal da palavra, mas aprenda a expressão alfabética, né? A expressão das palavras, a interpretação de texto e a habilidade que a criança vai desenvolvendo também de pensar e passar aquele pensamento para o papel, né, em forma de palavras. Então, vamos falar muito sobre isso. Antes de eu começar a aula propriamente dita, só quero deixar um aviso aqui para vocês, turma, que é o seguinte. Hoje, então, nós aqui em Canoinhas estamos passando por um problema na energia elétrica. Não sei se na casa de vocês também, muito provavelmente, né, quem mora por aqui, de muita queda de energia. Então, se vocês verem que eu parei de falar e sumiu e caiu a conexão, vocês observem se não é, obviamente, de vocês, mas pode ser que seja minha aqui, tá? Não por causa necessariamente do computador, mas mais por causa do acesso à internet que depende de energia elétrica, tá bom? Então, só para vocês saberem que se cair, vocês esperam um pouquinho que logo nós já restabelecemos a comunicação, beleza? Só para deixar claro esse aviso. Então, vamos em frente. Hoje, então, nós vamos aprender um pouco, né, os domínios da alfabetização infantil. Nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. O que acontece? Eu vou deixar bem claro desde já também, né, para não haver dúvidas, é muita coisa, tá bom? É muita, mas muita coisa mesmo. Nós não vamos nos estender muito hoje, tá? Eu espero ter um tempo dela normal com vocês, né? Ah, diferente como foi na disciplina passada, que foi muito mais prolongada. Mas, assim, eu vou começar a falar algo hoje, tá? Provavelmente eu vou conseguir vencer esse conteúdo aqui hoje, né? Sobre linguagem oral, compreensão auditiva e consciência fonológica, que são habilidades de processamento da linguagem falada. E o que der para fazer ainda hoje, no caso, nós vamos ir avançando. De qualquer forma, se não der tempo de vencer esse conteúdo aqui, dessa segunda parte, nós deixamos para a semana que vem, tá bom? É basicamente que nós vamos trabalhar nessa disciplina, tá? E lógico, se não der para vencer na segunda semana, a gente vai para a terceira semana até vencer todo esse conteúdo. Vamos tentar esmiuçar, né, bastante como que se processa a linguagem oral, a compreensão auditiva, né, a capacidade da criança ouvir e compreender o que ela está ouvindo, a consciência fonológica, né, com base nos sons, né, e na expressão dos sons das palavras, a consciência simbólica no que diz respeito à parte impressa, né, a leitura, por exemplo, a linguagem escrita, a consciência do alfabeto e, por último, né, a compreensão de texto, que vocês vão ver os vários níveis que existem nisso, inclusive algo que nós, adultos, ainda temos que melhorar em muitos aspectos também, ok? Depois eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer isso também com adultos. Vocês vão ver que cada um desses tópicos existem em diversos níveis, tá? A linguagem oral tem alguns níveis de desenvolvimento, né? Obviamente, uma criança, mesmo não sendo alfabetizada, vamos supor, de 4 anos de idade, por exemplo, ela vai falar de uma forma diferente de uma criança com 2 anos de idade que também não é alfabetizada, tá? Então, nós temos aqui um espaço, né, uma amplitude de 2 anos de diferença, para mostrar que, obviamente, a linguagem oral ela tem diferentes níveis também. E vocês vão ver como que isso se processa, e o mais importante de tudo, como é que nós, professores, vamos intervir nesse processo. Eu não digo só de linguagem oral, mas eu vou falar de vários aspectos aqui. Como que nós, professores, vamos intervir nesse processo, criando estratégias para melhorar a comunicação do aluno. Tá? No fundo, tudo que nós falamos aqui diz respeito à comunicação. Ok? Comunicação. Infelizmente, tá? Essa disciplina, ela é uma que não necessariamente ela aborda esse tópico, mas
Eu também não sou a pessoa mais... não sou a pessoa ideal para estar falando aqui para vocês, no que diz respeito à comunicação de pessoas que não conseguem ler ou não conseguem falar, tá? Como, por exemplo, a comunicação por Libras, né? Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso porque eu não domino essa área. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, nós vamos tratar um pouco da comunicação regular, tá bom? Porque o aluno com determinadas características, né, dentro da educação especial, vocês vão ter esse ensinamento mais para frente em outras disciplinas específicas, beleza? Ok, então vamos em frente. Como eu comentei anteriormente, então nós temos muito conteúdo a vencer. Eu vou tentar falar da forma mais... eu não vou dizer a forma mais pausada, porque vocês sabem que eu não vou conseguir cumprir isso, né? Mas também não vou acelerar tanto a minha fala. Eu vou tentar falar da forma mais clara possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, ao longo do processo, vocês, né, abrem o microfone e falam, né, perguntam, tá, esclarece a dúvida, não tem problema nenhum. Tá, ok? Vocês têm total liberdade para estar fazendo isso ao longo da aula. Como é que se processa, então, a linguagem falada, tá? A linguagem falada, turma, vamos tratar algumas coisas básicas aqui, tá? Diferente da parte escrita, ok? Então, essa é a primeira lição de casa de hoje. Se a aula acabasse agora, né, vocês já iam para casa, ou pelo menos iam desligar o computador sabendo isso, tá? Algo que é importante. Diferente da parte escrita, a linguagem falada, ela se desenvolve naturalmente, tá bom? A linguagem escrita, ela não se desenvolve de forma natural, tá? Existe um processo de ensino ali dentro, porque uma criança, ela vai nascer, ok? Ela pode nunca ser necessariamente ensinada a falar, mas o ambiente onde ela estiver, à medida que ela for ouvindo as palavras, né? Essa parte informal vai ensiná-la a falar, e vai ensiná-la a ouvir e a interpretar aquilo que está se passando. Diferente da linguagem escrita. A linguagem escrita, eu posso aprender de forma informal? Posso também, mas ela é muito mais limitada de forma informal, tá? A linguagem escrita, ela é predominantemente dependente do ensino, tá? Então, do ensino intencional, beleza? Então, só para vocês terem isso em mente. Falar, a criança vai aprender naturalmente, ou escrever, não, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho desses dois processos ao longo da disciplina, tá? De alfabetização e letramento, tá ok? Vamos começar então falando como que se processa a linguagem falada, que é isso que vocês estão me ouvindo. Ora bem, vamos, antes de nós avançarmos, né? Essas frases que eu estou dizendo para você, né? Então, o professor está aqui, blá, 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 e você está aí ouvindo no seu computador ou no seu celular, né? Ou na sua televisão. Essas frases aqui, eu estou, primeiro, formando-as em minha mente, ok? Antes de mais nada, eu planejei-as durante a aula, mas, de certa forma, as palavras eu estou formando na minha mente. Eu consigo transferir isso para a comunicação oral, né? Através da língua, dos meus lábios. Esse som ele é formado, ele chega até você, você entra no teu ouvido, você vai processar essa linguagem, ok? E o cérebro de vocês vai determinar se vocês estão entendendo ou não, beleza? Com base no quê? Com base em vários aspectos. Primeiro é a língua que eu estou usando para falar, tá? Segundo aspecto, o conhecimento prévio que vocês têm do assunto. Por mais que eu esteja falando aqui em língua portuguesa com vocês, se vocês colocarem uma criança de 4 ou 5 anos de idade para ouvir exatamente as mesmas coisas que eu falei ao longo desses minutos, ela não vai entender, beleza? Porque o conhecimento prévio desse assunto, por mais que ela entenda as palavras, mas ela não vai entender o sentido da coisa, beleza? Então isso é um pouco dependente. A língua também, como é óbvio, né? Depois eu vou dar outros exemplos para vocês a esse respeito. Então, perdão, a linguagem oral, então, ela é desenvolvida principalmente pela interação. Tá? O que eu até grifei aqui, eu coloquei um texto interessante. Esse estudo, depois nós vamos explicar um pouquinho mais, né, ao longo dessa aula sobre esse estudo aqui, né, Beyond 30 Million Word Gap, né, além de um gap, né, de um espaço de 30 milhões de palavras. Ele mostra como que a linguagem falada ela se relaciona com as funções cerebrais, tá? Como que está associado a isso? Em meninos e meninas, nesse caso. E algo que é muito interessante é o quê? As crianças,
que melhor desenvolvem a linguagem oral são aquelas que têm uma relação de interação mais próxima com o adulto. Tá? Ou com o adulto ou com as crianças por si só, mas aqui agora vamos tentar falar da relação professor-aluno, perfeito? Então, uma frase que define esse estudo aqui, basicamente, seria isso, ó, não apenas fale para a criança, mas você deve falar com a criança. O que isso significa? As palavras que a criança vai absorvendo ao longo do tempo, ela consegue cicatrizar com mais facilidade no cérebro dela quando elas foram mediadas num ambiente de interação. Tá? Muito mais do que simplesmente for falado aos ventos e as crianças que estão ali estão ouvindo. Tá? O que isso significa na prática, professor Matheus? Ora, significa que o falar no olho é muito mais marcante para a criança do que simplesmente falar para um bando de... Eu vou usar esse termo, tá bom? Mas é no sentido carinhoso. Mas falar para um bando de crianças numa sala de aula, um grande número de ordens e de regras e tudo mais, de palavras quaisquer. Perfeito? Professor, mas eu não tenho essa possibilidade de estar ali com meus alunos 1 a 1. Ok, nem sempre isso vai ser possível. Mas o que vale a pena nós termos em mente é que o seguinte, que a interação, tá? A interação da criança, mais do que o simples número de palavras que ela vai ouvir, é essa interação que vai criar mudanças no cérebro e preparar o terreno para novas e fortes habilidades de alfabetização na escola. A partir dessa interação, ou seja, quando você cria um diálogo com a criança, é muito mais forte aquilo que você está preparando do que simplesmente jogar muitas palavras para ela, enfim, sem uma interação propriamente dita. Beleza? Nós vamos depois dar mais detalhes a esse respeito. Mas é só para vocês irem colocando isso em mente, tá? Nós vamos depender muito da compreensão de como se processa a alfabetização e letramento a partir da palavra interação, ok? Desde a infância, então eu vou começar falando isso, né, da questão da linguagem oral, os pais devem procurar chance de ter conversas com seus filhos, mesmo que isso seja apenas responder a vocalização simples ou murmúrios. Ora bem, eu sou prova disso, eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses em casa agora. Ela ainda não tem um vocabulário muito extenso, muito bem desenvolvido. Ela consegue falar ali o papai, mamãe, água, enfim, o nome de alguns animaizinhos e tal, né, alguns objetos. Mas ela não tem um vocabulário desenvolvido. Então, muito do que ela fala são simples murmúrios, tá? São o que nós chamamos também grunhidos, né? Então, ela imita alguns grunhidos com a voz. Ora bem, é parte dos pais, ok? Agora não vou nem entrar um pouco na questão dos professores, mas vamos lá, porque vocês são professores, ou serão professores, e vocês devem ter esse tipo de conversa com os pais, ok? E mais para frente eu vou enfatizar isso de novo. Mas parte dos pais, a primeira interação que vai formar a habilidade de comunicação da criança. Ok? Essa primeira interação vai vir através dos pais. Como, professor Matheus? Ora, na conversa com o filho. Você vai falando, olha, filhinho, que legal, filha, que bonito isso que você fez. Olha, tá comendo muito bem. E esse tipo de conversa faz com que a criança acostume-se com o som, tá? Com o tom de voz usado, com o som das palavras, com a maneira como as palavras é colocada, e isso vai gravando na sua mente, porque nós sabemos que as crianças são esponjas, na verdade. Ela vai absorvendo aquilo, e você vai preparando o terreno para uma alfabetização normal. E vocês vão ver, pessoal, muita atenção nessa hora, eu vou depois enfatizar isso. Quão importante é falar corretamente com a criança, tá bom? Eu vou dizer desejar, pelo amor de Deus, tá? Se vocês têm esse hábito, que eu vou colocar agora, abandonem e substituam por um novo hábito, que é o quê? Não falem com crianças naquela linguagem dos bebês, tá? Em que sentido que eu quero dizer isso? Né? Eu tô ali com a minha filha, começar a falar tudo helado. Você está falando helado, minha filha? Ai, que bonito. Olha o bumbum chegando, bumbum, se referindo ao carro, né? Olha o bumbum chegando, tal, tal. Esse tipo de linguagem, não usem isso, pessoal. Não, pelo amor de Deus, não façam. Tá? Por que o professor Matheus está falando tanto assim isso daí? Porque para a criança ela vai absorver aquilo. E por mais, eu não vou causar nenhum trauma nela, não, o problema não é esse, tá? O problema não é tão profundo. Mas eu vou estar ensinando ela a falar errado desde cedo, tá? Ou helado, como eles falam, né? A colher, a mulher,
a carça, a vorta, vamos dar uma volta, né? Não custa nada para nós adultos dizer, ao invés de dar uma volta, vamos dar uma volta, beleza? Ao mesmo tempo, eu não quero dizer que você deve falar com a tua criança como se fosse um adulto de 40 anos de idade. Não, não é essa a ideia. Você está falando de adulto para criança. Mas então você pode usar um tom de voz mais carinhoso, pode usar um sorriso, um palavreado mais leve, tá? Mais claro, mais devagar falar com ela, com um tom mais carinhoso, mas não pronuncie as palavras de forma errada, tá bom? Você, professor, quando você vê que muitas vezes a criança está com déficit na alfabetização, principalmente na compreensão de palavras que o professor está falando e a criança não consegue compreender, observe um pouquinho da comunicação daquela criança com os pais, tá? E se você vê que o problema está nos pais, oriente-os nesse aspecto, ok? Diga para eles, os pais e as pessoas ao redor, olha, fale com ela normalmente, use as palavras corretas, tá? Porque aí a criança, coitada, não tem nem culpa que ela aprenda a falar helado, digamos assim, tá bom? Enfim, mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A interação conversacional, no caso da conversa, entre o cuidador, que pode ser, no caso, o professor também, e a criança, ela é suficiente para transformar a biologia dos cérebros da criança, ok? A interação, beleza? Então, a qualidade dessas trocas é mais importante do que simplesmente a quantidade de palavras que as crianças vão ouvir. Aqui eu vou colocar um adendo muito interessante, pessoal. Isso aqui é muito observado aonde, principalmente, na relação da mãe, tá? Sexo feminino com o filho, tá bom? Da mãe com o filho com o filho. O que acontece? Não quer dizer que o pai não tem responsabilidade. Claro que tem, sem dúvida nenhuma. Não, né, eu não estou dizendo que os pais não devem ter interação com seus filhos. Não, tem da mesma forma e deve ter, ok? Mas o que acontece? O que as evidências científicas, né, têm mostrado ao longo do tempo? Parece que o linguajar que eu digo, não, vamos usar outra palavra. Parece que as habilidades de comunicação da criança, ok? Quer seja menino ou menina, né, do filho, elas são muito mais mediadas pela interação com a mãe do que propriamente com o pai, ok? Mãe e pai é importante? Claro que é, não estou dizendo que não é, tá bom? Mas parece que as crianças são mais sensíveis à interação com a mãe do que com o pai. Pode ser menino ou menina, tanto faz, beleza? É o filho ou filha, no caso, né, que interage com a mãe. E isso é interessante por quê? Porque parece que as crianças, quando a mãe que tem um hábito de falar de uma certa forma, a criança tem uma tendência a puxar mais por aquilo do que pelo hábito do pai, ok? Mas é só uma tendência, tá? Isso não é uma regra. Então, só para colocar bem claro isso para vocês. O que é importante nós termos em mente aqui? Não é simplesmente o número de palavras, tá? Mas sim a qualidade dessas interações, a qualidade dessas conversas que vão causar com que essa interação seja benéfica e a criança passe a ter mais qualidade, digamos assim, né? Essa habilidade comunicativa. A conversa impulsiona as habilidades da alfabetização, né, e o desenvolvimento cognitivo em todos os níveis socioeconômicos, ok? Então, não quer dizer que, mas é só porque os pais daquela criança são ricas que a criança fala bem. Ou porque são pobrezinhos que a criança fala mal, tá? Geralmente nós temos essas desculpas prontas em nossa mente. Isso não é verdade, ok? Isso não é verdade. Você vê grandes oradores mesmo sendo nascidos em famílias pobres, tá? E vice-versa. Você vê crianças que nasceram em berço de ouro, vamos dizer assim, mas são péssimos na escrita, não sabem escrever um bom texto, não sabem falar corretamente. Então, o nível socioeconômico não tem nada a ver com isso, tá? É muito mais a qualidade, propriamente. Então, isso é independente da renda ou educação dos pais, tá? O que acontece? É uma ferramenta poderosa, acionável e simples para todos os pais usarem. O que é isso, basicamente? A conversa, tá? A conversa e a interação, todos os pais podem... Perfeito? Turma, vou perguntar para vocês antes de nós irmos avançando. Tá dando para ouvir direito? Tá dando para entender? Como é que tá o som? Como é que tá o ritmo? Tá bom? Alguém pode me responder, por gentileza? Tá bom, professor. Ok, muito obrigado. Vamos em frente. Então vamos falar um pouquinho de compreensão auditiva. Vocês vão ver que eu vou falar de vários tópicos, mas eu quero que na mente de vocês vão juntando tudo que eu for falando, tá? Aí no final nós vamos tentar culminar num grande número de conclusões, beleza? Mas vamos prestando atenção, porque assim, nós temos muito conteúdo para vencer e
me preocupa conseguir passar tudo que é mais importante para vocês. Então, a compreensão auditiva, o que se trata? Vocês estão vendo esse menininho aqui tentando, né, ouvir? Olha, é basicamente isso mesmo, tá? Aqui ele está fazendo essa conchazinha com o ouvido, que é para, com a mão, que é para tentar captar mais sons. Mas a questão da compreensão auditiva, ela depende do som. De maneira que uma criança surda, ela não vai desenvolver essa habilidade, tá bom? Ah, professor Matheus, isso é lógico, né? Tipo, o que você está falando? Eu só vou deixar isso bem claro, por quê? Porque, como eu falei anteriormente, existem os níveis de deficiência, tá? Existem alguns tipos de parâmetros na educação especial que nós não vamos abordar aqui. Um deles agora é essa questão da surdez. Você pode desenvolver a compreensão da criança surda de outras formas, mas não por via auditiva, que é isso que nós vamos estar trabalhando nessa parte aqui. Então, enquanto o decodificar é algo que acontece pela leitura do texto, né? Então, quando eu estou lendo um texto, eu vou decodificando essa palavra. A compreensão auditiva é a habilidade de dar sentido às palavras que nós ouvimos através do som, tá? E ela não necessita de texto escrito. Por isso que é tão importante pronunciar as palavras corretamente. Beleza? É até um cuidado que eu vou estar tomando nessas aulas agora para colocar aqui para vocês, para não ser hipócrita, né? Ou para não ser incoerente, pelo menos. Então, o pronunciar palavras corretamente para criança é muito importante. E não à toa, eu fico triste de observar que hoje você vê muitas crianças falando errado quase que intencionalmente. Mas por quê? Não vou dizer que elas não têm a sua parcela de culpa, porque também tem, mas parte porque, quer seja professores, quer seja pais, não ajudam. Ou às vezes o tio ou os avós não estão ajudando. Estão falando errado de propósito com a criança, sabendo que as palavras não são daquela forma de pronúncia, e a criança vai absorvendo aquilo e vai chegar numa hora que ela vai ser alfabetizada graficamente, digamos, por símbolos, ela vai conseguir começar a escrever, nós vamos falar sobre isso na aula que vem, e ela vai passar aquilo que ela conhece da palavra para o texto. Aí começa a surgir erros de gramática, erros de ortografia, que são inconcebíveis, digamos assim. Mas por que isso está acontecendo? Porque a criança simplesmente está ouvindo a palavra de forma errada, tá bom? Então, sempre muita atenção nessa parte, pessoal. As evidências sugerem o que atualmente? Né? Que a compreensão auditiva ela vem a ser a influência dominante da interpretação do texto, iniciando-se mesmo na educação infantil. O que isso significa? Significa que quanto melhor a capacidade da criança compreender o que ela está ouvindo, tá? Tende a ser melhor a interpretação do texto que essa criança vai ter nas idades posteriores. Tá entendendo? É o que diz também este artigo aqui, tá? Foi publicado no caso de 2014, né? Então é relativamente recente, que aponta exatamente isso. Então você vai ver que a criança que consegue compreender bem uma palavra falada, ela tende a compreender bem também a interpretação de um texto consequente. O que é consciência fonológica, então? Isso aqui vai ter a consciência fonológica está diretamente ligada com a compreensão auditiva, tá? Mas nós vamos tentar esmiuçar parte a parte. Primeiro, ela funciona inconscientemente, tá ok? Essas palavras que eu estou falando aqui para vocês agora, vocês estão tendo consciência dela, sem ter que necessariamente estar buscando um dicionário para entender, tá? Ou sem ter que estar fazendo muito esforço para entender isso. Por quê? Porque eu estou usando uma linguagem que está facilmente acessível a vocês. Vamos supor, vamos fazer um teste aqui, se vocês estiverem me ouvindo bem. I will try to talk in English right now with you all, but I am not sure if you understand me, at least in part of it, because I will try to get understood by you about all these classes and about language and about listening. And there are so many things that children doesn't understand that we need to swallow it behind it, all right? Eu pergunto a vocês agora, alguém entendeu isso que eu falei ou não? Eu entendi metade. Opa, ótimo! O que foi que você entendeu? Pode traduzir para a gente. Olha, o começo que eu entendi é que você, a partir daquele momento, ia começar a falar inglês com a classe e falar sobre diversos tipos de linguagem, é isso? Isso, exatamente. Só o que eu entendi. Mas eu não entendi mais. Ok, eu falei que era... agora nem eu tô lembrado do que eu falei, mas eu falei algo que é muito difícil, às vezes, né? Nós vamos falar sobre ouvir, como ouvir é importante. Eu falei que, às vezes, a criança tem dificuldade e nós temos que fazer ela engolir goela abaixo aquilo, né?
Foi assim que eu terminei a frase. Enfim, foi algo que eu inventei agora, mas só para colocar para vocês o seguinte. Talvez alguns entenderam, talvez alguns não entenderam aquilo que eu falei em inglês. Por quê, pessoal? Ora, isso aqui diz respeito à consciência fonológica também, tá? Pode ser até que alguns de vocês entenderam, mas dependeram de um pouquinho de esforço, tá? Ou seja, aquilo não aconteceu inconscientemente. Beleza? Agora, eu estou falando em português com vocês. O entendimento disso está sendo de forma até inconsciente, vocês estão entendendo tudo sem ter que se esforçar muito. O que isso significa na prática? A linguagem que foi forjada em vocês, vocês vão ser aptos a entender muito bem o que vem em língua portuguesa, por exemplo. Mas se vier uma língua estrangeira, não digo só o inglês, mas um francês, um italiano, um japonês, um chinês, tá? Que é uma ortografia, uma pronúncia totalmente diferente da nossa, que a língua portuguesa é a origem latim. Então, se vier um chinês, nós vamos se bater tudo, ninguém vai entender nada. Por quê? Porque nós não fomos forjados naquilo. Então, nosso cérebro, a partir do momento que eu ouço aquelas palavras, ele vai decodificar aqueles sons para dar um sentido naquilo que eu estou ouvindo. Olha como que o cérebro da criança se desenvolve, tá? E isso acontece em todos os lugares do mundo. Não importa se a criança for criada por uma família brasileiros, ou de espanhóis, ou de ingleses, ou enfim, da África do Sul, ou da Austrália, não importa, do Japão, esse processo ele vai acontecer naturalmente, tá ok? E por isso é tão importante a pronúncia correta. Depois, mais uma vez, eu vou falar um pouco sobre esse aspecto. Mas outro caso da consciência fonológica é o quê? Ela extrai o significado do que é dito e não simplesmente as palavras faladas. O que isso significa na prática? Vocês vão levar para casa a ideia geral, tá bom? Mas vocês não vão lembrar das palavras, de todas as palavras que eu falei, ok? Se vocês pegarem o último minuto, eu falei várias palavras, né? Tá certo que eu falo um pouco rápido demais também. Mas vocês não lembram de todas as palavras, ok? De toda a sequência de palavras que eu usei nos últimos 60 segundos dessa aula. O que vocês lembram? Da ideia. Vocês lembram da ideia. E é isso que a criança também vai fazer, tá? O nosso cérebro funciona dessa forma, o cérebro da criança também funciona dessa forma. Beleza? Então você vai extrair o significado daquilo que é dito e não simplesmente as palavras faladas. Este processo, tá? Este processo, nós chamamos de consciência fonológica. Ele não é o primeiro estágio do desenvolvimento da linguagem, tá bom? Não é o primeiro estágio. Ele vai vir depois, vai vir posteriormente. Com 1 ano, a criança ainda não tem muita consciência fonológica, ok? Mais para frente, ela vai conseguir desenvolver mais à medida que o vocabulário dela for criando mais correlações com o ambiente onde ela está. Nós vamos falar disso aos poucos também ao longo da aula, principalmente na aula que vem. A consciência fonológica, o que ela faz também? Ela age, ela executa para tornar a comunicação eficiente. Por quê? Porque se vocês tiverem que parar para pensar em toda a frase que eu estou falando, a aula não vai para frente. Tá? A nossa comunicação não vai para frente. Então, eu dependo de consciência fonológica minha e de vocês, tá? Então, um é dependente do outro aqui, para que a nossa aula possa fluir com naturalidade. Porque isso que eu estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou falando, o cérebro de vocês está processando, e eu estou jogando lá mais conteúdo, mais informação e mais palavras, e vocês estão conseguindo driblar tudo isso com uma certa facilidade, tá? Graças à consciência fonológica, beleza? Isso torna a nossa comunicação mais eficiente. Porém, né, então, mas tem aqui um entretudo, né? A leitura e a ortografia ela exigem um nível de fala metalinguística que não é naturalmente ou facilmente adquirido. Tá aqui o nosso pulo do gato da aula, né? Como eu comentei anteriormente no início. O falar e o entender, você consegue com mais naturalidade. Tá? Esse processo de consciência fonológica, ele ocorre inconsciente, né? A maior parte dele, pelo menos, é inconsciente, a maior parte. Só que a escrita não, ok? A escrita, ela é intencional. Dificilmente você vai conseguir educar uma criança a ler e a escrever por simples observação, ok? Ela vai observar, mas aquilo vão ser símbolos, ela não sabe o som daquele símbolo. Ela vai ver, por exemplo, um B e um A, mas ela não sabe que isso aqui é B, isso aqui é A, e a soma desses dois vai dar Bá. Ela não sabe disso. Um adulto, se não for ensinado que isso é um B, isso é um A, e o som dos dois dá Bá, ele também não vai saber.
por simples observação. Ou pode ser que saiba, mas vai demorar muito, vai depender de muita observação ao longo do tempo. Então, a ortografia e a leitura, elas dependem de intencionalidade, ok? Coisa que a consciência fonológica, né, através da audição, não depende. Beleza? Vamos em frente, então. Vamos seguindo. Mais sobre consciência fonológica, então. Então, sem a percepção do fonema, a maneira como a minha palavra ela é falada, o som dela, né? Os alunos podem ficar confusos com o sistema de impressão de letras e como elas representam a palavra falada. Perfeito? Então, sem a criança saber o que significa aquela palavra, o som que ela tem, ela vai ficar confuso quando ela for deparada com um monte de letras, como está acontecendo aqui. Beleza? Ela não vai saber o que significa. Os alunos que não têm consciência no fonema, eles podem nem saber o que significa o termo som, ok? Eles geralmente ouvem bem e podem até nomear as letras do alfabeto, mas têm pouca ou nenhuma ideia do que as letras representam, tá? A consciência fonológica, então, ela é parte de um todo, mas ela é parte da nossa capacidade do cérebro em ouvir aqui, né? Compreender o som das letras, beleza? E esse som, ele gera no meu cérebro uma capacidade que eu tenho de extrair um significado para aquilo. Um teste que eu faço para vocês que é muito interessante é o que, pessoal? Façam isso agora, na casa de vocês, olhando para esse slide aqui. Leiam, tá? Leiam este parágrafo aqui, este primeiro parágrafo, com a mente de vocês. Tá? Não usem voz, tá bom? Não falem nada, só leiam com a mente de vocês. E vocês vão observar que a mente de vocês vai emitir um som, tá? E geralmente é o som da nossa própria voz, ok? Então você vai lendo só pensando, sem a percepção do fonema, os alunos podem ficar confusos com o sistema. A tua própria mente está emitindo um som, não está? Você está ouvindo vozes, tá? Não são vozes do além, necessariamente, mas você está lendo e a tua mente está processando um som, como se fosse uma música que você está memorizando, ok? O que é parte disso? Isso é parte da consciência fonológica. A compreensão daquilo que você está lendo depende desse som que a tua consciência está criando, perfeito? Ou o teu subconsciente, nesse caso, porque você não está fazendo isso intencionalmente. Olha que coisa interessante do nosso cérebro, né? E aqui tem algo, aqui, se eu pudesse, eu terminava a aula agora falando sobre isso, né? É algo que é muito importante. Primeiro, para mim desenvolver isso na criança da melhor forma possível, tá? Eu não digo na questão de você desenvolver consciência fonológica, mas de você usar a consciência fonológica que é desenvolvida de forma inconsciente na criança, mas usar no processo de alfabetização, ok? Você tem algumas estratégias, tá? Primeiro, ensinar o som das letras, ok? Então, mostrar que o S, o som do S é S, ok? S. Esse é o som do S. O som do M é beleza? É engraçado ouvir isso, mas é verdade. Todo professor que trabalha com alfabetização, ele faz isso, né? Então, você ensinar esse som das letras para ela, para a criança saber que quando for deparada com esse símbolo, que para ela vai ser um símbolo, ela sabe que esse símbolo significa e se vier acompanhado de um A, vai ser ma, se vier de um E, vai ser me, e por ali vai, beleza? Então você ensina o som das letras. Eu não vou dar tópico a tópico disso. Na aula que vem eu vou mostrar alguns exercícios que vocês podem fazer com os alunos de vocês em fase da alfabetização para desenvolver isso. A segunda estratégia é o quê? Pronunciar as palavras corretamente, tá bom? Não é coletamente, né? Ou aqueles adultos que falam errado de propósito com a criança. Pelo amor de Deus, não façam isso, turma, tá? É o que eu mais peço para vocês encarecidamente, tá? Se vocês prometerem para mim que vocês não vão fazer isso com os filhos de vocês, com os alunos de vocês, com os sobrinhos, com os vizinhos, e ainda vão estimular os pais e os vizinhos, os colegas e tudo mais a falar corretamente, se eu tivesse como medir isso, eu dava 10 nessa disciplina para todo mundo, tá? Essa é a minha prece para vocês. Então, pronunciem as palavras corretamente com as crianças. Não importa que a criança tenha 1 ano de idade. Vocês têm que ver eu falando com a minha filhinha de 1 ano e meio de idade, 1 ano e 7 meses. É óbvio, eu não falo com ela como se fosse. Então, Catarina,
Agora é o momento que você deve se prostrar ali e deitar e rolar e passar por baixo daquele cano. Eu não falo dessa forma com ela, obviamente que não. Mas o que eu faço? Eu uso as palavras corretas, eu uso a pronúncia correta, mas eu falo com mais carinho. Ô filha, é o seguinte, se abaixa aqui um pouquinho. Não, isso está errado, não pode ser assim. Vamos fazer dessa forma. Muito bem. Tá entendendo? Estou entendendo essa lógica? Eu posso estar falando para vocês algo que vocês já sabem de primeira, mas eu sou prova disso. Muitos de nós, adultos, quando nos deparamos com criança, nós já vamos falando, oi, tudo errado, olha que vermelho bonito essa tua carça, olha, vamos dar uma volta então na casa da vovó, mas vamos pegar o bumbum, tá? E suba no bumbum. E o bumbum o pessoal chama de carro, pelo amor de Deus, né? Não façam isso, tá? Você vai estar, como falei anteriormente, você não vai traumatizar a criança, tá? Não, o problema não é esse. Alguns anos depois ela vai corrigir, a sociedade vai corrigir para ela, se não deixar pior, tá? Mas o que é um desperdício de tempo, é um desperdício de consciência fonológica que você está fazendo dela. Não custa nada falar corretamente, tá? Fale carro, beleza? Não fale bumbum, porque senão até a criança associar depois que, mas vai chegar uma hora que ela vai chegar na escola, não, mas o nome daquilo não é bumbum, o nome daquilo é carro, tá? O nome daquilo não é au-au, o nome é cachorro, é cão. Então, a onomatopeia, o som que os objetos, que os animais emitem, não devem substituir o substantivo, tá? Não deve substituir o nome daquilo, tá bom? Então, quando vocês falarem com a criança, pronunciem as palavras corretamente, essa é a primeira regra. Algo que é uma estratégia muito interessante, isso cabe principalmente às mulheres, da aula, né? Vou falar isso aí. Mas, por exemplo, vocês, mulheres, quando forem trabalhar com alfabetização, né, nos pequeninos, usem batom, tá? Usem um batom, de preferência um batom forte. Vocês vão estar pensando assim, poxa, professor Matheus, do que você está falando, né? Ora bem, pode não ter uma interferência tão grande, mas em muitas crianças, principalmente em fase de alfabetização, elas estão aprendendo como pronunciar corretamente as palavras, e muitas letras do tipo, vou fazer um exemplo aqui, do tipo M, o B, o P, até mesmo o F, tá? São muitas palavras que dependem do movimento do lábio. E quando as mulheres usam batom, elas conseguem deixar o lábio mais marcante, e quando elas pronunciam as palavras, a criança consegue reparar melhor no movimento do lábio, e aquilo gera inconscientemente uma capacidade de interpretar o que no cérebro delas. Opa, quando a professora falou M, ela fez M. Ela falou B, né? Então a criança começa a associar aquele movimento do lábio, porque quando ela viu o lábio da professora, ficou mais marcante porque estava, por exemplo, um batom vermelho, por exemplo, tá? Então, é uma estratégia interessante das professoras que estão trabalhando com essa fase de alfabetização usarem isso, tá? Homens que estão trabalhando com a fase de alfabetização, eu já não acho uma estratégia tão interessante, mas aí fica a critério de cada um. Ok. Então, outra estratégia, né? Você atenta para palavras menos familiares e compara com as palavras mais familiares. O que acontece? A criança ela vai ter um pouco de dificuldade em criar consciência fonológica de palavras mais complexas. Então, você faz algumas comparações, tá? Quer seja na grafia, quer seja na maneira de falar, para fazer com que aquela palavra muito complexa não seja tão difícil de pronunciar, beleza? Se você tentar ensinar para a criança a palavra liquidificador, ok? Uma criança de 2 anos, ou 1 ano e pouco, como eu tento fazer com a minha filha, é muito complicado. Então, o que eu falo para ela? Eu falo blender, né? Blender é liquidificador em inglês. Então, é muito mais fácil pronunciar blender, que é em inglês, do que liquidificador, porque liquidificador é uma palavra muito complexa para uma criança de 1 ano e 7 meses. Então, mas é uma maneira de criar alguma analogia, né? De criar uma associação de palavras com aquele objeto, por exemplo. Então, você trabalha com palavras... você atenta para aquelas palavras menos familiares, que são menos comuns, usando palavras que são mais comuns, né, no ambiente dela. E tentar, né, uma outra estratégia que ajuda a desenvolver essa consciência fonológica para a alfabetização é você diferenciar palavras que têm sons similares, mas significados diferentes, ok? Tem muitas palavras que têm um som muito parecido, mas significam coisas completamente diferentes. E a criança ela vai ter que ter noção disso.
E vai ter um momento que eu vou estar fazendo isso intencionalmente. Por exemplo, em fase da alfabetização, quando eu vou ensinar para uma criança que... vamos tentar fazer... Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês. A palavra sapato, por exemplo, sapato. Eu vou tentar dar um exemplo, não vai ser o melhor de todos, mas vai ser só para tentar ajudar. A palavra sapato é diferente de carrapato, mas elas têm uma pronúncia diferente. Ela tem uma pronúncia muito parecida, né? Pronúncia diferente, mas ela tem uma pronúncia parecida. Então, fazer essas distinções para a criança, né? Ó, isso aqui é diferente. Parece a mesma coisa quando você fala, mas tem um significado diferente. Ou então a palavra seção, né? Que você pode escrever assim, por exemplo, com C cedilha, ok? Mas ela tem um significado assim. Ou eu posso escrever assim, por exemplo, com 2 S's, e tem um outro significado, beleza? Mas eu pronuncio da mesma forma. Então, quando eu estou trabalhando com a alfabetização, vai chegar um momento que eu vou ensinar isso daqui, tá bom? Esse aspecto vai ajudar ela a desenvolver consciência fonológica. Por quê? Quando ela ouvir essa palavra, inconscientemente ela vai associar ao contexto da frase. E ela vai conseguir determinar se aquela palavra estava sendo falada dessa forma aqui, ou deve ser escrita desta forma aqui. Beleza? Vamos em frente. Turma, pergunto para vocês, como é que tá o ritmo? Tá bom? Tá dando para acompanhar? Estão me ouvindo bem? Ok, professor, tudo ok. Beleza, muito obrigado. Então vamos em frente. Comunicação simbólica impressa, então. Tá? Eu vou começar a falar sobre comunicação simbólica. Também tem muitas coisas para falar. Eu vou tentar não me prolongar muito, tá bom? Mas é só para deixar claro que nós vamos começar essa parte impressa agora, nessa parte da comunicação simbólica, mas talvez nós não consigamos terminar hoje e nós terminamos na semana que vem, beleza? O que significa, então, comunicação simbólica impressa? O simples fato de vocês olharem para esse slide e conseguirem ler essa informação, ok? O simples fato de você conseguir olhar para esse slide e ler essa informação mostra que vocês já estão alfabetizados dentro da linguagem simbólica, da linguagem impressa, nesse caso. Por quê? Porque são através de símbolos e letras, tá ok? A criança ela vai chegar um momento que ela sabe que C mais U é co, MU é mu, nicação, e ela vai saber o que significa comunicação e simbólica, beleza? Esse não é o primeiro estágio da alfabetização, mais uma vez eu digo, né? Como comentei anteriormente, a questão da linguagem impressa ela se desenvolve mais à frente, tá? Não é nos primeiros estágios, mas ela é parte da consciência fonológica também, tá bom? Então, como é que funciona essa primeira introdução a essa alfabetização formal? Através da consciência simbólica, tá? É basicamente através das letras. Então, o que é alfabetização formal? Quando a criança chega na escola pela primeira vez, vamos supor num prézinho lá, com, sei lá, 4 anos de idade, vamos supor que a criança chegou lá na escola pela primeira vez. Ela vai ser deparada com algumas letras, né, que o professor vai ensinar. Vamos supor que os pais não estimularam nada, né? Então vai tudo depender dos professores. Ela vai se deparar com algumas letras. Então a professora vai ensinar que o A é de arco e vai mostrar como é que é um arco. O B é de bola e vai mostrar o que é bola. Enfim, e a criança vai começar a criar associações, tá? Correlações. O nosso cérebro, em última instância, em primeira instância, no caso, ele sempre aprende por associação, tá bom? Nós não vamos entrar nesses detalhes agora, mas só para vocês terem em mente. Então, se uma coisa acontece, se duas coisas acontecem ao mesmo tempo, o cérebro vai criar uma associação, tá bom? Então, quando uma criança vê uma bola, tá? E ouve a professora falar bola, ela vai criar essa associação. Então, toda vez que ela vê aquela bola de novo, o cérebro dela já vai emitir aquele som bola, beleza? Então, esse é um processo de consciência fonológica. A consciência simbólica, entretanto, é quando eu começo a criar associações através de letras. Tá? Então, eu sei que isso é A, eu sei que isso é B, eu sei que isso é C, isso aqui é D, E e F e tudo mais. Beleza? Então, quando eu vejo aquele símbolo, tá? Então, tem um símbolo aqui, beleza? Eu vejo esse símbolo, eu sei que isso significa uma letra. Tá? Nesse caso aqui, a letra é T. Então,
a partir daquilo que eu vejo com os meus olhos, tá? Então, aquilo que meus olhos estão conseguindo atingir aquela imagem, né? Então, estou sendo atingido por aquela imagem, o meu cérebro interpreta como uma letra. E a soma daquelas letras dentro de uma palavra, a soma das várias letras pode formar uma sílaba, depois eu formo uma palavra, depois eu formo uma frase, e formo um texto e tudo mais. Beleza? Então, a consciência impressa é umas habilidades pré-alfabetizadas, no caso que ocorre antes da alfabetização, sem a qual as crianças não conseguem, no caso, né, desenvolver outras características como leitura, soletrar e escrita à mão. Então, eu preciso de a consciência simbólica, né, de conhecer o alfabeto, para que eu possa ler, soletrar e escrever à mão. Porque senão, se eu não souber o significado das letras e não saber escrevê-las, as minhas palavras vão ser isso daqui, ó. Beleza? Tá? Assim como muitos médicos escrevem, por exemplo. Nada contra, né? Mas só para deixar bem claro que é uma falta de coordenação motora enorme, na verdade, ou uma falta de atenção, né? Consciência simbólica, então, outro, né, dentro ainda do aspecto de letras impressas, tá? Então, as crianças com essa consciência, o que elas já são capazes de fazer, tá? Então, as crianças que já desenvolveram consciência simbólica, ou seja, já sabem reconhecer letras, o que elas sabem fazer? Elas entendem que os adultos leem um livro que está vinculado às palavras das páginas e não simplesmente às figuras. O que isso significa na prática? Significa que quando a criança vê que um adulto está lendo, por exemplo, ela sabe que aquilo que está lá naquele livro, naquela revista, ou enfim, qualquer papel que ela está folheando, são letras, tá? E a criança já sabe que aquelas letras significam algo. Olha que coisa interessante. Beleza? Mas antes da criança criar essa consciência simbólica, ela ainda não sabe disso. Porque muitas vezes uma criança muito pequena, que ainda não sabe interpretar letras, ela parte do pressuposto que os livros dependem de imagens para transmitir algo, para transmitir uma ideia. Ok? Então, quando a criança já desenvolve consciência simbólica, ela sabe que eu posso receber ideias por simples palavras, né? Por simples conjuntos de letras. Outra coisa que elas já são hábeis, elas entendem que a impressão de letras, né, os símbolos, eles têm funções diferentes conforme o contexto onde aparecem. Por exemplo, né, se eu leio um menu de restaurante, okay, que tem lá vários pratos, isso é diferente de um livro de histórias, tá? O teor de palavras é diferente, que é diferente de um letreiro, um anúncio de loja. Isso também é diferente de uma placa de trânsito, né? Aqui uma placa de trânsito ou de perigo, no caso, né? Uma placa de trânsito como um todo. Ou seja, ela sabe que conforme o contexto onde aquelas palavras aparecem, eles têm uma implicação diferente. Beleza? Observe que crianças que já aprenderam a ler e a escrever, olha que coisa interessante que é quando você viaja de carro com elas. Por exemplo, vão lendo todas as placas, né? Geralmente em voz alta, né? Então, olha o que está escrito aqui, e leia aquilo, e leia aquilo, e leia aquilo. Porque o cérebro delas como se estivesse mostrando assim, olha, você já sabe ler, então use, tá? Então mostre que você sabe ler. E todo aquele tipo de letras que estão aparecendo, e palavras, são estímulo para ela ler, tá? Através da consciência simbólica. E ela sabe, tá? E ela começa a desenvolver consciência de que, conforme o local onde estão aquelas letras, difere o sentido daquele texto. Beleza? De maneira que se uma criança quer ler um livro de historinha, ela não vai buscar esse livro de historinha, por exemplo, numa receita de bolo, tá? Ou atrás de uma lata de leite condensado, que ela sabe que tem palavras aí também. Não, ela sabe que se ela quer uma historinha legal, ela vai atrás de um livrozinho, porque ela sabe que o teor daquelas palavras vão ser mais agradáveis a ela do que o teor de outras palavras que ela poderia ler também, mas não tem o mesmo sentido que ela está procurando, basicamente. Uma coisa que é muito simples para nós adultos, mas para a criança ela deve ser ensinada isso, ela já entende que a leitura ela é feita da esquerda para a direita, tá? Assim como vocês estão lendo aqui esse texto. Ora, eu tenho que instruir isso para a criança também. Nós achamos que não, que isso ocorre naturalmente, não, mas ela é instruído. Pode acontecer naturalmente quando os pais, né, ou os professores sempre vão lendo e apontando as palavras que vão lendo à medida que essa leitura vai sendo feita. Por exemplo, se eu ler essa frase aqui, né? Crianças com essa consciência, eu vou mostrando aqui, ó, crianças com
essa consciência, palavra por palavra. Então a criança já vai vendo que isso está vindo da esquerda para a direita. Mas se eu nunca mostrar isso para ela de uma forma mais ou menos intencional, ela não vai saber. Ela vai se deparar com o texto e é aquilo. O árabe ele lê da direita para a esquerda, tá? Então na linguagem árabe é da direita para a esquerda. No chinês é de cima para baixo. Então você vê direcionamentos da interpretação do texto que são diferentes. Mas na nossa forma, né, na forma ocidental de escrever e de interpretar um texto, ele é da esquerda para a direita. Isso eu tenho que ensinar para minha criança também. Elas também entendem que as letras unidas formam palavras e que os espaços em branco aparecem entre as palavras. Olha que coisa interessante, tá? Depois que a criança desenvolve essa consciência simbólica aqui, que é a leitura impressa, ela sabe que esse espaço aqui, ó, tá? Esses espaçozinhos que eu estou marcando aqui em vermelho, eles separam palavras, beleza? Eles separam palavras. E se eu estou separando palavras, eu estou separando até significados, mas quando eu somo essa palavra com essa, com essa, com essa, na mesma frase, começa a formar um significado, tá? Mas a criança tem que saber que para separar as palavras é necessário um espaço. Um espaço de quanto, professor Matheus? Olha, na época que eu fui alfabetizado, era um dedo, né? Então, para a professora mostrar como tem que ser um espaço, depois não ficar muito junto as letrinhas, escreve uma palavra, aí um dedo depois essa, aí coloca o dedinho, escreve a outra palavra e tudo mais, tá? Então, é uma forma que você vai aprendendo, mas para saber que aquele conjunto de palavras, elas estão separados, tá? E é só assim que eu consigo interpretar um texto corretamente, beleza? E a linguagem escrita, pessoal, ela é um processo, tá? O desenvolvimento dessa linguagem escrita, isso aqui é algo que nós temos que ter em mente. Ela pode ser tanto gratificante, tá? Tanto muito gratificante, quanto muito frustrante também, beleza? Tanto para a criança quanto para o adulto. Isso é algo que nós temos que ter em mente, porque é um processo. Então, que bom seria se para aprender a ler e escrever, tá? Agora, nesse caso, a questão da linguagem escrita, né? Ou escrever, que bom seria se fosse simplesmente assim, ó, pessoal, o A você faz assim, o B é assim, o C é assim, e pronto, já estão alfabetizados, agora você pode sair escrevendo o texto. Não é assim que funciona. É todo um processo, aí a criança falha e erra. Eu lembro que eu cometia erros, né, enfim, que eu lembro quando eu tinha 5 ou 6 anos, alguns erros da maneira de escrever, que eu chorava, porque eu via a professora mostrando como que era, e eu não conseguia reproduzir aquilo e eu chorava, né? Porque era frustrante para mim aquilo. Mas isso é um processo, faz parte do negócio, digamos assim. Então, eu só coloco isso para vocês pelo seguinte, pessoal. Isso daqui, ó, isso que está nesse slide aqui, não é algo que veio de mim, tá? Mas é algo que eu peguei de professores que falam sobre isso, tá? Isso aqui é um processo. Então, a criança ela vai se frustrar em alguns momentos e o adulto também vai se frustrar em alguns momentos, mas eu não posso desistir porque esse aspecto aqui ele vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Ele não acontece de uma forma para a outra, tá? Então, a linguagem escrita ela é demorada, não é simples de se fazer. Então, assim como uma habilidade de leitura, ok? O desenvolvimento da primeira escrita, ela avança com instruções explícitas. O que isso significa, tá? Assim como a leitura, beleza? Mas diferente da linguagem falada. A linguagem escrita, a instrução ela é explícita, tá? Então, a letra A, ela não é assim, ok? A letra A é assim, beleza? A letra B não é assim. A letra B é assim, ok? Então, ela tem um risco aqui, dessa forma, e duas luas, digamos assim, né? Ou dois semicírculos, tá? E esse tipo de instrução aqui, ó, ele é explícito, eu tenho que mostrar para minha criança como que é, porque se eu não mostrar para ela, ela não vai desenvolver de forma natural. Mais uma vez eu digo, diferente daquilo que é falado, que desenvolve naturalmente, a linguagem escrita não se desenvolve naturalmente. Ela é intencional. Então, tipicamente, o objetivo não é escrever como você fala, tá? Uma vez que isso não ocorre naturalmente, porque você deve escrever com regras, e essas regras elas têm algumas estruturas. Por quê? Porque se fosse para escrever como nós falamos, os nossos textos seriam totalmente diferentes, tá? Quanto mais, né, principalmente para aqueles que falam totalmente errado. Então, eu posso até, quando eu estou falando com vocês aqui, posso pronunciar algumas palavras que não
não vão conotar necessariamente como que eu escreveria elas, tá? Ou se elas estão sendo pronunciadas da forma correta ou não. Mas, na hora de eu escrever, existem algumas regras, tá? E estruturas que devem ser cumpridas que a linguagem falada não necessariamente tem, ok? A linguagem falada também tem regras e estruturas? Também tem. Mas os erros naquilo não são tão perceptíveis quanto da linguagem escrita, tá? E, gente, eu já vi adultos, tá? Adultos cometerem gafes enormes na linguagem escrita por falta de leitura. Aí tá uma coisa que eu vou colocar para vocês o seguinte, pessoal. Leiam, tá? Leiam muito, porque a principal ferramenta responsável pelo desenvolvimento da linguagem escrita é a leitura. Mas eu não estou falando de leitura do WhatsApp, porque, pelo amor de Deus, né, as frases do WhatsApp, o pessoal escreve, nem o corretor não ajuda, né? Se eu fosse corretor de celular, eu fazia assim, ó, meu Deus, né, o que estão escrevendo? Não digo esse tipo de leitura, eu digo leitura de livros que já foram editados, que passaram pela mão de redatores e editores e tudo mais. O que isso significa na prática? Eu tenho que conhecer como que as palavras são escritas, eu tenho que conhecer as regras, eu tenho que conhecer que algumas palavras precisam de plural, conforme o momento, algumas palavras precisam singular, conforme o momento, tá? Mas eu não posso fazer uma salada dessas palavras. E esse tipo de situação eu visualizo muito quando eu corrijo o trabalho de vocês, tá? Né? Quer seja trabalho de pipa, de várias turmas, quer seja, né, os momentos review, tem coisas assim que você fica pensando, meu Deus, não pode se escrever dessa forma. O que está acontecendo no nosso mundo? O pessoal está lendo pouco, tá? A linguagem escrita, pessoal, ela é dependente da leitura. Ela é muito dependente da leitura. Professor Matheus, eu não tenho tempo de ler. Olha, arranja ali 15 minutinhos no dia, tá? 15 minutos, que muitas vezes a pessoa perde o tempo no WhatsApp. Arranja 15 minutos, pega um livro e lê 15 minutos por dia. Pode ser um livro de 800 páginas. Ao longo de uns 4 anos você vai terminar ele. Ou ao longo de um ano você termina ele. Tá em 15 minutos por dia. Mas pega alguns minutinhos e você vai criando gosto por conhecer aquilo e, além disso, você vai sendo educado na maneira de, quer seja não só de falar, mas eu digo na maneira de escrever, tá? E na maneira de ler as palavras. Isso é importante porque eu estou falando agora para os adultos, mas essa regra serve para as crianças também. Intencionalmente, para você desenvolver a linguagem escrita da criança, a melhor estratégia é o quê? Através da leitura, tá? Se você simplesmente falar para a criança, falar, não desenvolve a linguagem escrita dela. O simples ouvir, tá? A criança ouvir as palavras, não desenvolve a linguagem escrita dela, tá? Desenvolve parcialmente, mas não é a parte mais significativa, vem através da leitura, tá bom? Então, para escrever bem, os alunos precisam desenvolver uma série de habilidades, beleza? Uma dessas habilidades é o quê? Da escrita básica, tá? Inclui o quê? Soletrar, capitalizar, ou seja, formar as palavras, né, em letra maiúscula ou letra minúscula. A pontuação, tá? Aonde que eu uso ponto, aonde que eu uso vírgula, aonde que eu uso ponto e vírgula, beleza? Aonde que eu uso ponto de interrogação, ou ponto de exclamação e tudo mais. A escrita à mão, digitação, tá? Que hoje está sendo muito utilizada a questão da digitação, mas para mim digitar um texto, eu tenho que saber a sequência de letras que eu coloco ali, tá? A estrutura das sentenças, por exemplo, eliminar frases soltas sem conexão ou fragmentadas, e às vezes conhecido como a mecânica da escrita. A mecânica da escrita muitas vezes ocorre quando, digamos, eu desenvolvo essa mecânica da escrita automaticamente. Eu posso desenvolver pelo lado positivo, tá? Pelo lado positivo ou pelo lado negativo. O lado positivo é quando eu sou uma pessoa que leio muito, então de tanto ler, eu consigo escrever as palavras de uma forma relativamente rápida, sem ter que pensar muito sobre aquilo, mas o texto sai coerentemente. O texto tem uma coerência. O ponto negativo que pode acontecer nessa mecânica de escrita é quando eu começo a fazer muitas frases soltas, tá? Sem conexão. E isso acontece muitas vezes porque, tá? Porque eu não estou acostumado a ler. Então, frases soltas, sem conexão, muitas vezes que não tem ponto. Eu, às vezes, já pego o trabalho para corrigir, que tem parágrafos enormes, e texto na mesma frase, tá? Às vezes 20 linhas da mesma frase, não tem nenhum pontinho lá em letra maiúscula.
E eu vou lendo e chega a faltar ar ali, porque não consigo respirar lendo aquele texto. Então, às vezes, deve colocar um ponto, deve colocar uma vírgula, cria uma nova sentença, recomeça o texto, para fazer com que o leitor torne aquilo de uma forma mais fluente, uma mais gostosa de ler, que ele possa respirar um pouquinho. Mas, enfim, eu estou dando agora dicas para adultos, mas isso serve para, né, para adultos e crianças também. A geração do texto, no caso da linguagem escrita, então, ela envolve traduzir o pensamento na linguagem escrita. Olha só, pessoal. Isso é muito importante vocês desenvolverem, tá? O que é entendido como conteúdo do texto, ok? Isso inclui a escolha pelas palavras corretas, né? Ou seja, o vocabulário, né? Escolher a palavra certa, a elaboração de detalhes e a clareza da expressão. Algo que falta hoje na juventude. Eu não sei se vocês tiveram quando... Bom, vocês são jovens, ok? Mas quando vocês eram mais jovens, quando vocês eram, né, quando não estavam indo numa faculdade, no nível superior, quando vocês estavam ainda na 5ª série, 6ª série na época, eu não sei se vocês tinham diário, ok? Diário. Sabe aquele diário que muitas pessoas tinham de escrever sobre o seu dia, colocar embaixo do travesseiro, e no outro dia escrever de novo, tá? E esse hábito é muito bom para desenvolver a linguagem escrita, porque você não está copiando de nada, ok? O que você está trabalhando naquilo? Você está pegando um pensamento, ok? Está pegando um pensamento da pessoa, tá? Então, vários pensamentos, e você está passando esses pensamentos para o papel, tá? Para o papel. E essa capacidade não são todos que conseguem fazer, beleza? Não, pelo menos com maestria. Muitas pessoas conseguem escrever qualquer coisa, qualquer lixo, com perdão da expressão. Mas escrever um texto bem feito é uma habilidade para poucos. E muitas vezes esta habilidade eu desenvolvo em idades mais novas, em idades mais pequenas. Não que eu não possa desenvolver depois do adulto, eu posso, mas quando eu desenvolvo mais cedo, através de alguns hábitos, facilita eu ter essa habilidade na idade adulta. E uma dessas habilidades é o diário. Então, eu estimulo vocês a que, quando estiverem frente a uma classe, estimulem os alunos a terem seus diáriozinhos. Não precisa ser no mesmo formato como os adolescentes tinham antigamente, que era escrever sobre o seu dia, mas estimule-os a escrever sem copiar de nada, tá? Escreva uma história, invente uma história e escreva, né, as palavrinhas. Estimule-os a simplesmente pegar um texto que vai sair da mente direto para o papel. E quanto mais ele praticar aquilo, tá, melhor ele vai desenvolver essa capacidade de geração de texto, que em última instância vai culminar na linguagem escrita. Beleza? Eu vou tentar encerrar agora, depois desse slide aqui, porque, como vocês viram, é bastante conteúdo, mas se eu me prolongar muito num conteúdo que é muito denso, vocês vão acabar se perdendo um pouquinho hoje. Então, eu já vou partir para o final da aula a partir de agora, só para vocês terem essa noção. Então, outro aspecto da linguagem escrita seria o processo, né, dessa escrita, e ele é especialmente após a educação infantil, né? A boa escrita envolve o planejamento, ou seja, algo que eu penso antes de escrever, a revisão, a leitura e a edição do trabalho ponto, tá? Muitas vezes a leitura e releitura mesmo depois do trabalho já está pronto, né? Que é o fato de eu editar. Esses processos eles são extremamente importantes para o sucesso da escrita e sua importância aumenta à medida que o aluno avança para o ensino fundamental e médio. Como que isso acontece, professor Matheus? Ora, se um aluno de 5ª série, por exemplo, né, ensino fundamental, está lá escrevendo um texto, vai chegar uma hora que ele vai ter que pontuar naquele texto, enfim, terminar aquela frase, ele vai ter que parar e ler aquela frase que ele escreveu. Muitas vezes eu só consigo detectar erros, meus próprios erros, quando eu vejo aquilo que eu escrevi, tá? E isso ocorre mesmo em idades adultas. É algo que eu estimulo vocês, né, meus queridos alunos, a fazerem quando vocês entregarem os trabalhos de vocês. Pegam e leiam aquilo que vocês escreveram, não tenham pressa, tá bom? Eu já recebi alguns trabalhos, né, não ultimamente, mas antes, há um bom tempo atrás, mas de alunos que eu olhava assim e pensei, meu Deus, ele não leu o que ele escreveu aqui, porque veio um texto mal feito, sem ponto, sem vírgula, sem nexo, com plural e singular tudo misturado ali, e você vê que às vezes bastava para ele 5 ou 10 segundos de leitura para corrigir alguns erros. Opa, faltou aqui uma palavrinha para encaixar melhor, opa, não deu para entender muito bem isso aqui, vou separar em 2 frases diferentes e tal. Enfim, esse hábito, isso é um hábito, tá? Você deve criar isso na tua consciência de escrita. Esse hábito você deve criar o mais cedo possível, para que quando você chegar nas idades mais avançadas, o teu texto seja de mais qualidade.
beleza? E por último, né, outra habilidade seria o conhecimento da escrita, tá? Isso inclui basicamente o entendimento dos tipos de discurso, né, os tipos de texto. Por exemplo, um texto narrativo é organizado de uma forma diferente de um texto informativo. Uma biografia é diferente de um texto, vamos supor, um texto técnico, tá, ok? Então, os textos eles têm uma organização diferente de acordo com a audiência, de acordo com quem está escrevendo, de acordo com o entendimento, quer seja do escritor ou quer seja do público-alvo, tá? Para se apropriar daquilo. Por exemplo, se eu for escrever para vocês um artigo sobre a alfabetização e letramento, por exemplo, eu sei que é mais apropriado para vocês e vocês vão entender com mais facilidade do que eu posso até escrever também em língua portuguesa, mas se for para me escrever, por exemplo, sobre Ops, eu estou escrevendo até errado aqui, deixa eu corrigir. Se for escrever sobre peroxidação lipídica, beleza? Olha, o que é peroxidação lipídica? Eu posso escrever um texto sobre peroxidação lipídica para vocês, vai estar em português, mas vocês não vão conseguir entender o que está escrito ali. Por quê? Porque o conhecimento prévio de vocês, né, do público-alvo, não é muito elevado a respeito desse assunto. Então, isso vai bloquear o entendimento de vocês. Então, alguns tipos de textos, eles têm características, e quando a criança, ou o jovem, né, o adolescente, consegue entender isso, né, criar consciência disso, ele se torna mais hábil a identificar os tipos de características de acordo com o texto que ele está fazendo. Ele sabe que se for um livro de ficção, ele vai ter um tipo de texto que é diferente de um jornal, tá? Que é diferente de uma mensagem de texto do WhatsApp, que é diferente de um blog e tudo mais. Tá entendendo? Turma, nós teríamos mais algumas coisas para vencer hoje ainda, né? Como, por exemplo, a questão da consciência do alfabeto, compreensão de texto e tudo mais. Mas isso aqui vai ficar para a semana que vem. Eu acho que eu consegui cumprir 1 hora de aula de um conteúdo bem denso, na verdade, dentro do que nós esperávamos. Eu vou falar na semana que vem também sobre o modelo da alfabetização inicial, tá? Como que isso ocorre, ok? Isso aqui é um adaptado do Center for Early Literacy Learning, né? Que é o centro de literacia, de aprendizagem de literacia do pequenino, no caso assim, de cedo, mais cedo que ocorre. E este centro tem material, né, muito material, né, uma quantidade muito vasta de materiais a respeito de alfabetização, ok? Então, muito do que eu vou usar na próxima aula vai vir a partir deste site, né, desse documento aqui, que no caso está em inglês, mas eu traduzi para vocês para o português, beleza? Turma, dúvidas, comentários, perguntas, por gentileza, mais alguém fala? Como é que foi a aula? Foi tranquilo? Foi bom? Deu para entender alguma coisa? Teve alguma coisa nova que eu falei? Teve alguma coisa que vocês não gostaram? Fique à vontade agora, podem comentar. Estão acordados aí? Pode abrir o microfone. Oi. Ninguém quer falar comigo? Abre o microfone aí, turma. Tudo certo, professor? Tudo certo? Deu para entender tranquilo? Ficou alguma dúvida? Sim, acho que deu. Deu? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Todo mundo meio quietinho hoje. Diga assim, o professor